Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para dar o papo sobre o fim da novela. Acabou. Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, já confirmado pela CBF, confirmado pelo excelentíssimo presidente Edinaldo Rodrigues. Carlo Ancelotti agora é técnico da seleção brasileira. Confirmação que partiu da CBF na manhã de hoje e no acelero por questões políticas, e a gente vai falar sobre isso hoje e principalmente como vai jogar a seleção brasileira nas mãos do italiano Carlo Ancelotti. Bora lá? Então, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, não custa nada, é só apertar esse botão aqui embaixo. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e comente o que você acha do Ancelotti na seleção. Então vamos lá. O Ancelotti confirmou, a CBF confirmou essa novela que começou em 2023, terminou hoje no dia 12 de maio de 2025. O ciclo da Copa vai ser encerrado nas mãos do Ancelotti, um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol mundial, dos últimos anos, talvez o mais vitorioso, se é que a gente pode colocar ele numa comparação ali com o Klopp e com o Guardiola, mas nos últimos 4 anos são 11 títulos com o Real Madrid, é muita coisa, e talvez o maior técnico da história do Real Madrid seja mesmo o Ancelotti, que chega para a seleção brasileira com a difícil missão de colocar esse time no rumo. Esse é o principal objetivo do Ancelotti. Óbvio que o Hexa seria a cereja do bolo, mas tornar a seleção brasileira competitiva é o primeiro passo. E como o Ancelotti vai fazer isso? E como ele gosta de montar suas equipes? Antes de gravar, eu estava até dando uma pesquisada para tentar entender mais ou menos como jogavam os times do Ancelotti, para relembrar como jogavam os times clássicos do Ancelotti até a passagem dele pelo Real Madrid principalmente. E vamos lá. Milan de 2003, campeão da Champions League. O Ancelotti tinha um time muito forte defensivamente. Eu vou até pegar para falar para vocês aqui. O Milan de 2002, 2003, campeão da Champions, com o Ancelotti na final contra a Juventus. Vamos lá. Juventus versus Milan na final. Aqui acho que não vai ter, mas só para confirmar. Aqui, final da Champions League, escalação, partida. Olha o time que foi a campo: Dida, Costa Curta como lateral direito, Nesta, Paolo Maldini e Kaladze, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Rui Costa, Shevchenko e Pippo Inzaghi. No banco tinha Roque Júnior, tinha Serginho, tinha Rivaldo, tinha Ambrosini, tinha Laursen, o Abbiati era o goleiro reserva, enfim. Esse foi o Milan campeão da Champions de 2003. Formação tática clássica desse Milan: um losango no meio campo, com Pirlo como um regista, como um meia que organiza, e essa vai ser uma função muito importante para esse time da seleção brasileira. Gattuso e Seedorf à frente do Pirlo, e o Rui Costa como um meia atacante, como um engante, como um ponta de lança. Na frente, um atacante de mais mobilidade, o Shevchenko, e um atacante mais fixo, que era o Pippo Inzaghi. O Milan, campeão da Champions de 2007, que era um time mais técnico e menos pegador. É aquele time da Champions de 2007, na final contra o Liverpool, 2-1. Vou pegar aqui a escalação daquele jogo. Vamos lá. O Milan foi a campo com Dida, Odo, que já era um lateral direito mais ofensivo do que era com Costa Curta, Nesta, Maldini e Jankulovski, um outro lateral mais ofensivo, Gattuso, Pirlo e Ambrosini, Seedorf, Kaká e Pippo Inzaghi. A estrutura tática era bem semelhante, um losango. O Ambrosini pelo lado esquerdo, o Gattuso pelo lado direito, o Pirlo como um regista,
Seedorf como um meia da esquerda para dentro, o Kaká como um meia, mas praticamente como um segundo atacante. O melhor ano da vida do Kaká foi com o Ancelotti, e o Pipo Inzaghi de novo como centroavante. Esse era o Milan de 2007. E aí a gente pode pegar o Real Madrid, que passou por algumas mudanças na mão do Ancelotti, mas sempre em metamorfose, em mudanças, principalmente na função dos atacantes. Teve por um momento Higuaín mais fixo, teve o Benzema que saía mais, teve o Cristiano Ronaldo como um centroavante, teve o Cristiano Ronaldo aberto pela esquerda, teve o Cristiano Ronaldo como um segundo atacante. Essa é uma característica do Ancelotti, que eu acho que ele vai fazer na seleção brasileira, que é sempre tentar colocar os melhores jogadores em campo. Independente de quem seja, eu imagino que ele vai fazer isso na seleção brasileira. Quando ele tiver o Neymar, ele vai colocar o Neymar em campo. Isso para mim é óbvio. E se possível, ele vai encaixar com o Rafinha, com o Rodrigo, com o Vinícius. Para mim isso está claro. Só que aí tem um outro porém, o Ancelotti gosta de um centroavante fixo, né? Ele gosta desse centroavantão. No Real Madrid, muitas vezes, ele não, nessas últimas temporadas, ele não teve esse centroavantão fixo e tudo mais. Teve nesse último ano, que não deu tanto encaixe, mas que fez muito gol, que foi o Mbappé. Mas o Ancelotti gosta desse tipo de jogo, do centroavante. Com as opções que se tem na seleção brasileira, hoje eu vi uma prévia, que eu acho que é o ideal que o Ancelotti vai tentar fazer, que é emular o Real Madrid, campeão da Champions do ano passado. E esse Real Madrid, campeão da Champions do ano passado, eu vou até pegar para vocês aqui. Real Madrid, campeão da Champions 2024. Vamos pegar aqui a escalação daquele time contra o Borussia Dortmund na final, 2-0. E vamos ver se aqui tem a escalação. Tem a história do jogo aqui, a escalação. Courtois, Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy. Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrigo e Vinícius Júnior. E aí a alteração esse ano que não deu tanto encaixe, tinha o Mbappé muitas vezes no lugar do Rodrigo, muitas vezes no lugar do Bellingham, muitas vezes até no lugar do Toni Kroos, né, essa escalação com 4 atacantes. Esse é o último Real Madrid campeão da Champions na mão do Carlo Ancelotti. O que eu imagino que ele vai fazer é muito desse perfil aqui. Enquanto ele tiver o Neymar, enquanto ele não tiver o Neymar, melhor dizendo, eu acho que ele vai jogar com 3 meio-campistas e 3 jogadores no ataque, com muita mobilidade, Rodrigo, Vinícius e Rafinha. O Rafinha talvez como esse Rui Costa do Milan de 2003, como um meia mesmo. E Vinícius e Rodrigo no ataque. Talvez essa seja a primeira escalação. O que eu acho como que ele vai fazer com o Neymar? Ele vai tentar jogar Rodrigo, Vinícius, Neymar e o Rafinha na esquerda com 4 atacantes. E aí ele vai precisar de um meio-campo pegador. E esse meio-campo pegador vai ser o Casemiro. Isso é fato. O Ancelotti vai trazer de volta o Casemiro para a seleção brasileira. Tá tendo uma segunda parte de temporada europeia, um primeiro semestre muito bom no Manchester. O Manchester vai ser finalista, é finalista da final, vai jogar a final da Liga Europa. E o Casemiro vai estar nessa lista, vai ser convocado com o Ancelotti mais vezes, vai jogar. Resta saber, com as opções que o Brasil tem atualmente, quem vai ser esse segundo meia? O Gerson. Eu tenho a impressão que o Ancelotti vai usar cada vez menos jogadores do futebol brasileiro. Uma, porque ainda não deu tempo de observar todos eles. E segundo, porque o nível de enfrentamento na Europa ele sabe que é diferente. Se a gente pegar a Argentina campeã do mundo, não tinha nenhum jogador jogando na Argentina. E isso não é nenhum absurdo. Achar que a seleção brasileira vai ser campeã com os 11 do Brasileirão não existe.
o nível de enfrentamento em uma Copa do Mundo é completamente diferente do nível de enfrentamento na América do Sul. Então tem que convocar sim um jogador que joga na Europa. E acho que vai ser essa toada, vai ser 90% da seleção vai ser convocada com jogadores que jogam fora daqui. Eu tenho certeza absoluta disso. Outro fator, esse segundo meia, pode ser o Bruno Guimarães, que eu acho que vai ser opção pelo dinamismo e pela qualidade de passe. Então espero um time com meio campo para frente, com Casemiro, Bruno Henrique, Rodrigo na direita, Rafinha na esquerda, Vinícius e Neymar, o ideal, esses dois alternando por dentro, uma mobilidade muito grande no ataque, 4 que podem se mexer e definir o jogo a qualquer momento. O Ancelotti é muito simplista nas táticas dele, não que ele seja ruim de tática, mas ele é simplista. Quanto mais talento ele tiver em campo, melhor. Eu lembro muito bem de um Milan do Ancelotti que não ganhou Champions, que não fez assim um papel tão de protagonista na Europa, mas não sei se você lembra daquele Milan que tinha o meio-campo tinha Pirlo, Gattuso, Beckham, Seedorf, Kaká e Pato. Esse era um 6 do ataque. Então era um time muito técnico. Se a gente for pegar o meio-campo, era só o Gattuso que marcava. De fato, o resto jogava bola. Não foi campeão da Champions, mas foi campeão italiano. Foi muito bem no campeonato italiano, melhor dizendo. E era um time muito técnico, com muita qualidade, com muita liberdade do meio para frente. E eu acho que vai ser isso. O Brasil do Ancelotti vai ser assim. Vai ter liberdade, vai ter organização defensiva. E aí, falando da defesa, historicamente ele usa laterais defensores. Só pegar as últimas escalações dele, os últimos grandes times dele tinha, eu vi Costa Curta em 2003, o Odo que era um pouco mais ofensivo, mas não era nada de tão ofensivo, tanto é que o Cafu foi reserva nessa final de 2007, que era um lateral ofensivo, o Odo que jogou. No Real Madrid, o Carvajal era esse cara, basicamente um zagueiro. O Militão jogou de lateral direito com ele, um zagueiro de origem. Então acho que essa vai ser a toada. Não estranhe, Militão jogando como lateral direito, ou até mesmo Marquinhos jogando como lateral direito. E aí um meio-campo com uma defesa central com Gabriel Magalhães, pode ser o Léo Ortiz, pode ter alguma novidade na Europa. Dizem que ele observa ligas alternativas com jogadores brasileiros e pode pintar algumas surpresas. Pode ser o Murilo, que muito se falou durante a última temporada que o Murilo encantava o Ancelotti. Pode ser esse cara junto com o Gabriel Magalhães. E aí teria uma defesa forte fisicamente e coesa, né, com um zagueiro jogando como um lateral direito para dar o equilíbrio para esses 4 da frente resolver o jogo. Na lateral esquerda, que talvez é a principal dificuldade dessa seleção, já se falou, já saiu a notícia de que ele observa muito o Caio Henrique, do Mônaco. Bom jogador, que é mais técnico, não é tão defensivo, mas pode ser uma alternativa tática muito interessante ter o Caio Henrique. O Brasil não tem, tradicionalmente, o Brasil não tem laterais esquerdos defensores, né? É muito difícil ter um lateral esquerdo defensor. Se ele for optar por isso, a gente olhando no mercado hoje, olhando na seleção, os selecionáveis, é só o Carlos Augusto, que não é nem tão titular assim na Inter de Milão. Seria esse pelo lado esquerdo, não vejo outro podendo jogar ali como um lateral esquerdo / zagueiro. É assim que o Ancelotti vai montar essa seleção. Estou muito curioso para ver a primeira convocação, mas acho que, pelo histórico de carreira que o Ancelotti tem, pela forma que ele monta os times dele, ele vai forçar uma seleção brasileira com o melhor possível, com o time mais técnico possível. E mais técnico que Rodrigo, Neymar, Vinícius e Rafinha é impossível, ainda mais pensando que daqui a um ano é a Copa do Mundo. Tem muita água para rolar, tem uma temporada inteira de futebol europeu pela frente. Tem os primeiros jogos aqui na próxima data FIFA, no começo de junho, para a gente entender como que o Ancelotti já vai dar os primeiros pitacos dele, como que ele vai trabalhar esses primeiros jogos, para entender mesmo. A gente vê muito de longe o Ancelotti, a gente vai ter a oportunidade de ver o trabalho dele de perto.
e tô muito esperançoso. Dos disponíveis, era o melhor, na minha opinião. Um cara que sempre gostou do futebol brasileiro, que sempre apostou em jogador brasileiro, que sempre teve ótimo relacionamento com brasileiros, isso é importante. E por falar em relacionamento, já se sabe que ele fez uma chamada de vídeo com o Neymar, que ele quis entender a situação do Neymar. Nada de tom de cobrança, um tom de brincadeira, mesmo para bater um papo, para saber como que ele tá, se ele tá afim. E parece que o retorno foi muito bom. Então é isso, o Ancelotti vai por o que tem de melhor. E aí precisa dar o equilíbrio que com o Dorival não teve, com o Diniz não teve, até com o Tite, que era um time muito equilibrado, era até equilibrado demais. Faltou esse tipo de alternativa, de jogar com os melhores sempre. Vai ser legal. A definição é essa, vai ser legal ter Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. E para falar um pouco de política da CBF, a gente vai ter que conversar e entender que o Ancelotti é um baita escudo para todos os problemas que o Edinaldo Rodrigues passa à frente da CBF. Agora, daqui para frente, pouquíssimo vai se falar em todos os problemas que a CBF enfrenta. E hoje até o acelero do Edinaldo para anunciar o Ancelotti passa por isso. Passa por um desespero, porque nessa mesma segunda-feira o Coronel Nunes daria um depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sobre aquele imbróglio da falsificação de assinatura por parte do Edinaldo, sobre o laudo em que o Coronel Nunes supostamente não teria condições cognitivas de assumir a CBF, enfim. Então, o anúncio hoje era até uma cortina de fumaça muito grande para o que poderia acontecer. O Coronel Nunes não foi fazer o depoimento dele por condições de saúde, ele trata de um câncer no cérebro, e de um tumor no cérebro, melhor dizendo. E ele não teve condições de ir até o Rio de Janeiro para fazer esse depoimento, para prestar esse esclarecimento para a justiça. E o Ancelotti, no primeiro dia dele de carteira assinada, se é que a gente pode dizer assim, na CBF, já virou escudo para dirigente incompetente. E até a Copa vai ser assim. Tomara que a seleção ganhe, tomara que a seleção engrene, tomara que dê tudo certo, e tomara que a gente nunca esqueça todos os problemas que a CBF causam para o nosso futebol. Tomara que a gente nunca esqueça e nunca deixe de tocar no assunto CBF como um problema para a gente, né? A CBF, de fato, ao invés de ajudar, ela mais atrapalha. Ao invés de fomentar o futebol, ela mais complica a vida do futebol brasileiro. Todo dia é um problema diferente. Hoje o Renato Rodrigues teve uma fala muito feliz de placa lá do Esporte Interativo, do TNT Esportes, melhor dizendo. E a fala dele mostra muito o que é essa CBF hoje em dia. O Edinaldo jogando para cima, o melhor técnico do mundo, que isso e aquilo, como se fosse um toque de mágica, que tudo ia melhorar no futebol brasileiro a partir da contratação do Ancelotti. E que as coisas não funcionam assim no futebol, que o futebol requer processos, e que o futebol precisa de mais investimentos, e que é uma cadeia muito grande, que a seleção é só o topo dessa pirâmide, e a base inteira está corroída, que não tem estrutura para sustentar uma seleção brasileira forte. E é muito, muito triste a gente entender que o nosso futebol basicamente está indo para a mão do Ancelotti, não pelo Ancelotti, mas pela incompetência dos que comandam a CBF atualmente. Fechou? Valeu!